Saudamos cada um de vocês e cada uma que estão agora assistindo a este DVD do curso de verão. É o 31º curso de verão do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. E o tema é muito desafiante: ética e participação popular na política a serviço do bem comum. Então, os eixos do curso são a participação popular na política, uma política com ética e que esteja a serviço do bem comum. Nós não estamos vendo isso nesse momento no nosso país e o risco é, de um lado, desacreditar a política em geral, e sem política nós não encontramos caminhos de serviço ao povo. O segundo risco é de as pessoas desanimarem, perderem a garra, perderem a esperança e se ausentarem da vida política. Para o primeiro risco, tem uma palavra muito forte do nosso Papa Francisco. Ele diz: a política, né, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. E o nosso grande profeta, Dom Helder Câmara, que foi agora declarado patrono dos direitos humanos do Brasil, por esse congresso e assinado pelo presidente Temer, ele dizia que deixa-me acender 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes a esperança. E aí ele acrescentava: que grande e bela profissão acendedor de esperanças. Então, esse é o propósito do curso de verão, nos debruçarmos sobre a política do jeito que ela está hoje, nos debruçarmos também sobre tantas vocações políticas boas, de pessoas que estão fazendo excelente trabalho à frente de prefeituras, em câmaras municipais, no Congresso Nacional, porque tem boas vocações. Então, mostrar exemplos de que se pode fazer política com ética, com participação popular e a serviço do bem comum. E, por último, nós vamos também nos voltar para a Palavra de Deus, que é sempre uma luz que vem dos profetas, de Jesus, das primeiras comunidades, abordando esse tema do poder, um poder que só é legítimo quando ele serve ao povo, às suas necessidades e interesses. Na primeira sessão do curso de verão, que é dedicada sempre a mapear a realidade, entender a realidade, nós temos 4 contribuições muito importantes, né? A primeira, da deputada federal Luísa Erundina, que com seus 83 anos continua prestando esse serviço no parlamento com muita decisão, muita lucidez, e ela apresentou para nós uma breve análise da conjuntura e também partilhou a sua trajetória de vida como mulher pobre que veio lá do interior da Paraíba, estudou com muita dificuldade, veio para São Paulo, se tornou a primeira prefeita mulher na história da cidade de São Paulo e continuou e continua prestando o seu serviço no parlamento. Esse evento está se dando num momento crítico da vida do país e me convidaram exatamente para apresentar elementos e indicações a respeito da conjuntura, uma conjuntura complexa, uma conjuntura de crise, uma crise que se expressa de diferentes aspectos, através de diferentes aspectos. É uma crise política, econômica, social, ética e de esperança. Lamentavelmente, a gravidade desse quadro vem gerando nas pessoas um sentimento de desânimo, de desalento, de desesperança e de falta de perspectiva para o futuro.
E o que me pediram foi exatamente para tratar, para tentar identificar as raízes dessa crise. Não é uma crise política cuja raiz está, a meu ver, no sistema político existente. E está esgotado, não dá mais conta daquilo que é exigido pela sociedade de um sistema político, eleitoral, partidário. Isso se deve exatamente à falta de vontade do Congresso Nacional e de pressão por parte da sociedade para se fazer uma verdadeira reforma política, que renove as normas, os critérios, as regras, os métodos e os mecanismos de fiscalização e controle por parte da sociedade, dos processos eleitorais e do exercício do poder daqueles que conquistam mandatos, né, com o voto popular. E, lamentavelmente, a representação hoje é parte da crise, a perda de legitimidade, de credibilidade e de representatividade do Congresso Nacional. Os representantes do povo já não mais representam esse povo. E um movimento que se deu em 2013 já demonstrava o grau de insatisfação, o grau até de indignação por parte, sobretudo da juventude, e também de adultos, em relação àquilo que estava se dando no país. E, lamentavelmente, os governos naquela época não tiveram condições de responder àquilo que estava sendo demandado naquele movimento, a Jornada de Junho de 2013, que era exatamente algo que se dava também no resto do mundo. Em mais de 90 países, também movimentos, né, de multidões nas ruas de seus respectivos países. E aqui no Brasil, durante mais de um mês, multidões estiveram denunciando, né, criticando e exigindo participação, exigindo a melhoria da educação, da saúde, do saneamento básico, enfim, de resposta aos direitos sociais da população, denunciando a corrupção, a imoralidade e alegando que não se sentiam representados por esse sistema e por esses representantes. Essa é parte da crise política. O número de partidos muito grande, nenhum deles, né, tem identidade programática, tem projeto para o país. E são siglas que servem muitas vezes para barganha entre forças políticas, e por isso que a crise política no país também se dá por essa razão, a necessidade de uma reforma política estrutural, sistêmica, que até agora não se deu. Expressão dessa crise política são os seus desdobramentos do ponto de vista de como o governo se comporta, como se dá a relação entre os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O modelo de presidencialismo de coalizão, ou seja, um presidente ou uma presidente da República, né, decidindo sozinha e dependendo, inclusive, de uma base congressual, de uma base legislativa, de diferentes partidos com configurações e propostas, muitas vezes, antagônicas, e para poder governar. Essa base congressual, como condição de governabilidade, ela é insuficiente e ela termina comprometendo o governante, ou o presidente ou a presidente, né, com algo que não estava na proposta em torno da qual essa candidatura e esse partido a que essa pessoa pertence ou pertencia, né, apresentava para a sociedade. Portanto, o governo da Dilma Rousseff, por exemplo, né, ela teve que se sustentar com uma base da Câmara e no Senado da República, com partidos os mais diversos, uma base congressual bastante heterogênea, e que comprometeu os seus compromissos do ponto de vista do projeto de país, o projeto de nação. A sua política econômica teve que fazer concessões, as reformas estruturais do ponto de vista da reforma tributária, além da reforma política, a reforma das reformas que estão sendo feitas e impostas por esse governo golpista, é a negação daqueles compromissos, com base nos quais os governos Lula e o governo Dilma, assumiu o governo do país,
Então, isso tudo é parte de uma crise que tem contornos econômicos, né, de uma política recessiva, uma política que não contribui para o crescimento da economia, que apresenta ridículos indicadores de crescimento econômico, como aconteceu no ano de 2016, com apenas 0,5% de crescimento no Produto Interno Bruto, em 2017 apenas 1%, o que demonstra que há uma estagnação econômica, há uma profunda crise econômica e que se expressa no plano social por desemprego em massa, né, por perda exatamente de postos de trabalho, não são empregos que podem ser recuperados depois, mas são perdas daquilo que existe como estrutura do mercado de trabalho, que está excluindo grande parte da mão de obra do país, né? E os empregos que se criam no curso desse governo, que foi fruto de um golpe parlamentar, gestado com a própria participação, né, da conspiração que passou pelo vice-presidente da República e que levou ao afastamento, ao impeachment da primeira mulher eleita democraticamente no país, que foi Dilma Rousseff, né, sem ficar comprovado, né, os elementos que a Constituição exige, ou a comprovação de crime exigido pela Constituição que pudesse justificar o afastamento de alguém, de um presidente ou de uma presidente eleita democraticamente. Portanto, houve uma inconstitucionalidade, mas foi uma manobra política, foi um golpe político-parlamentar, né, através de um impeachment, para que as forças retrógradas, as forças reacionárias, né, de direita, assumissem o poder e pudessem, para colocar esse poder a serviço dos seus privilégios, dos seus interesses, que é exatamente aquilo que vem acontecendo há menos de 2 anos, mas já destruiu muito mais do que aquilo que o povo brasileiro, os trabalhadores, as trabalhadoras, levaram décadas para conquistar e para construir. A Constituição de 1988, né, que avançou muito do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos humanos, mesmo dos direitos individuais, com mecanismos de participação que até hoje não foram devidamente regulamentados, como o plebiscito, o referendo, o projeto de lei de iniciativa popular. E é um sistema excludente. Vamos ver a representação dos vários segmentos da sociedade no Congresso. É absolutamente desequilibrado, né? Desigual do ponto de vista da maioria, que não é devidamente representada nem na Câmara nem no Senado, e também os partidos que lá estão não são partidos efetivamente identificados e comprometidos com as mudanças que precisam ocorrer na sociedade, o que mostra a distorção do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral e da exclusão de grande parte dos cidadãos e cidadãs brasileiros nos espaços de poder, particularmente do poder de decisão institucional, no caso da Câmara, do Senado, e também nas instituições do Poder Executivo, enfim. E isso mostra a necessidade de uma maior mobilização da sociedade, maior organização política, maior participação política dos segmentos todos da sociedade, particularmente daqueles que estão excluídos dos espaços de poder. E eu lembraria aqui as mulheres, nós mulheres, que somos mais de 50% da sociedade, e somos menos de 10% na Câmara. E da Câmara e do Senado não chegamos a 13%, somos menos de 13%. O que mostra a distorção da representação em nosso país. E, consequência disso, é que os segmentos não devidamente representados no Congresso, como as mulheres, os negros, os índios, a juventude, termina realmente ficando sem ser representado, o que explica por que, na jornada de 2013, uma das palavras de ordem enfáticas e gritada era exatamente a de vocês não me representam. Há uma crise de representação. Portanto, é preciso renovar a composição do Congresso. Isso terá que se fazer via eleitoral. Estamos entrando num ano onde vão se dar as eleições gerais do país, de presidente a deputado estadual, só não vai haver eleição para prefeito e vereador. Portanto, é um momento de muita responsabilidade. Temos que ajudar a qualificar a escolha dos eleitores
no momento de decidir sobre o seu voto. E esses momentos de reflexão, como esse curso de verão, né, traz uma contribuição decisiva no sentido de exatamente envolver as pessoas, mobilizar a juventude, né, resgatar o significado da política, mostrar que a política é a ferramenta mais efetiva, mais eficaz de se promoverem as mudanças que o país reclama, que o país exige, que o país precisa. E esse momento é um momento de tomada de consciência, e foi isso que eu procurei contribuir, né, trazendo inclusive a minha experiência política, a minha trajetória política, para que os que não me conheciam, ou os que me conheciam não suficientemente, pudessem, de alguma forma, né, perceber que é possível e é necessário que cada um, né, valorize a política, se assuma como um sujeito político, se organize com outras pessoas para agir nas suas comunidades de modo a exatamente enfrentar os problemas locais, de exigir dos governantes em todos os níveis que cumpram a sua responsabilidade, aquilo que devem à sociedade. E, portanto, é um momento de esperança também. Eu vim para esse curso, né, ao mesmo tempo com uma consciência muito forte da gravidade do momento, tentando mostrar a complexidade desse quadro, dessa conjuntura, dessa crise, e dizer que dos aspectos mais graves, mais preocupantes da crise é exatamente o desânimo, a desesperança, o desalento que termina os problemas econômicos, sociais, políticos, éticos, né? essa deslavada a corrupção que se esbanja ainda hoje, né, nos espaços de poder do Estado, né, contribui para que o cidadão nem sempre se perceba também como alguém que precisa se mobilizar, se juntar com outros, cobrar, exigir, pressionar, criar força política popular em contraponto a esse poder de uma minoria que reproduz privilégios, que vende o país com essa política, né, irresponsável de privatização do patrimônio público, que compromete inclusive a soberania nacional. Então, por tudo isso, é importante a realização desse curso. Eu vim me juntar mais uma vez aos que promovem essa iniciativa importantíssima, que se repete a cada ano e que, evidentemente, deve repercutir concretamente lá nas bases de outras pessoas vêm. São pessoas de vários estados do país. Todas elas, jovens ou com mais idade, são ativistas, são militantes, né? São pessoas que atuam em suas comunidades, ajudando exatamente a organizar politicamente a sociedade, né? Mobilizá-la em torno da política, valorizar a política, trazer a juventude para se interessar pela política, para nos substituir. É preciso renovar os quadros políticos. Já estamos com muita idade e precisamos exatamente dessa energia da juventude, essa inteligência, essa capacidade, né, do jovem, que deve ser idealista, que deve sonhar, que deve ter utopia. É inadmissível que um jovem, né, não acredite que é possível mudar a realidade, transformar não só a sua cidade, o seu país, mas transformar o mundo. Porque para ser um sonho, para ser uma utopia, tem que ser desse tamanho. E não pode ser algo que se esgota, ou se atinge ou não se atinge no tempo da vida de uma pessoa. Mas é no tempo da história. E o tempo da história se mede em décadas, em séculos, que é isso que a gente quer sinalizar, sobretudo para a juventude e para todos aqueles que sonham, acreditam ser possível a transformação, a mudança, e ela não se fará se não vier pelas mãos do povo. E é isso que nos anima, que nos estimula e que acredita que é possível, né, acreditando e se movimentando em torno de uma ação coletiva, politizada, planejada, né, determinada realmente a promover mudanças em todos os níveis, que não é outra senão uma mudança política, tudo é política. Então é isso que a gente espera e acredita que esse curso traz, né, para esse grupo de dezenas de jovens e de pessoas que vieram demandando exatamente, provavelmente isso, quer dizer, a sinalização, a demonstração,
a comprovação de que a história não volta para trás, de que a história dá saltos e que as transformações e mudanças se dão num tempo muito além daquilo que a gente imagina a partir daquilo que é a vida de cada um de nós. Portanto, é essa a minha mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza, de segurança, que a partir de 2018, não porque tem eleições, porque essas eleições estão cercadas de muitos imponderáveis, de aspectos que a gente não pode controlar, mas é uma oportunidade de se fazerem debates como esses que estão se fazendo aqui, e se desdobrar durante o ano todo e influenciar na decisão da escolha do voto para tantos cargos que estão em disputa este ano, desde presidente da República, a governador de estado, a deputados, a senadores, a deputados estaduais e federais. Portanto, há muita coisa em jogo. E uma forma de começar a mudar o quadro político do país, que se apresenta com esse nível de complexidade, de gravidade e de crise, é exatamente qualificando a escolha do voto pela maioria dos que vão decidir sobre os destinos do país nas próximas eleições de outubro de 2018. Nós tivemos uma palavra que vem da filosofia, dessa disciplina que procura aprofundar as razões, conhecer as causas, e o professor Manfredo de Oliveira, que é professor na Universidade Federal do Ceará, ele nos trouxe uma reflexão muito acertada, profunda, certeira, mas também animadora da questão política. E a primeira coisa, já que a palavra política, os políticos, a ação política perdeu, tudo isso perdeu qualquer credibilidade no Brasil contemporâneo, a gente tem que começar lembrando que política tem a ver com uma coisa muito fundamental na vida humana. Porque o ser humano não nasce pronto, ele tem que se fazer, ele tem que se buscar a si mesmo. A política é o nome que os gregos encontraram para essa ação em que o ser humano procura se construir a si mesmo. E não só como indivíduo, mas como um ser que vive em comunidades, em relação com a natureza, em relação com os outros seres humanos. E por isso pensar na política é tocar a questão mais importante da vida humana, a conquista da humanidade da vida humana, a efetivação daquilo que nós somos como possibilidades. E como o ser humano é um ser que vive sempre em comunidades históricas, sociais, culturais, familiares, toda a nossa vida se dá nas relações com os outros humanos e a natureza, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é que anda a nossa sociedade hoje? Como é que ela se configura? A primeira característica da nossa sociedade hoje, ou as nossas comunidades brasileiras hoje, é que nós vivemos num mundo onde os diferentes povos, as diferentes culturas não estão mais completamente isoladas umas das outras. Foi criada uma grande conexão, uma grande interdependência entre os diferentes países, os diferentes povos, mas essa conexão global é uma conexão assimétrica. Isto é, todos não ocupam a mesma posição nesse lugar, no sentido que nem todos têm direito àquilo que é necessário para o desenvolvimento da vida humana. Essa situação global foi criada, em primeiro lugar, pela economia capitalista, na sua forma contemporânea, e pela revolução que aconteceu na esfera das comunicações, que tornou possível que esse sistema pudesse realizar-se de modo global, com o acompanhamento do seu desenvolvimento em todo o mundo. Por isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é se perguntar como é que é o capitalismo hoje? Como é que ele está organizado? Porque muitas vezes pode ser que a gente tenha na cabeça algumas ideias que dizem respeito a outras formas de realização do capitalismo que já passaram, como, por exemplo, as do século XIX, a do início da industrialização no Brasil, a partir dos anos 30, etc. O capitalismo hoje tem uma outra configuração. O que passou para primeiro plano é o capitalismo financeiro. Quer dizer, ganha-se dinheiro hoje, acima de tudo, aplicando na especulação. É isso que se chama o capital improdutivo,
porque ele não produz nada, ele não produz mercadorias, ele não cria trabalho, ele cresce a si mesmo via especulação, em contraposição ao capital produtivo, que passou para segundo lugar. E isso, o fato de o capital financeiro, quer dizer, o capital que trabalha diretamente, vamos dizer assim, com dinheiro, passar hoje para o primeiro plano, isso tem consequências enormes para a vida humana, para o emprego, para as condições de vida humana, etc. Porque aí se vai construir um mundo completamente voltado a criar as condições para que esse capital financeiro possa desenvolver-se cada vez mais. E, inclusive, a produção se sente eliminada pelo seguinte: hoje, quem ganha dinheiro, acima de tudo, é quem aplica na esfera das finanças. E então, para a população acontece uma coisa incrível. Quer dizer, mesmo com projetos sociais importantes, como, por exemplo, a abertura de crédito para a população pobre, os pobres terminam financiando esse sistema. Porque quando vão comprar um produto, e aí tendo crédito à disposição, a tentação de comprar o mais possível é muito forte, até por mimetismo cultural, ser como os ricos são, ter as coisas que os ricos têm. Né? Não é estranho hoje você encontrar nas favelas as pessoas com tablet, etc. Então fazem das tripas coração para conseguir esses produtos. E como é que acontece? Ele não tem condições de pagar à vista. Não podendo pagar à vista, ele vai pagar a juros, e os juros engolem aquilo que é uma boa parte significativa dos salários. O que vai significar depois que uma boa parte da população vai ficar incapaz de novo, comprar, e isso vai, pela drenagem de todos os recursos na direção dos bancos e daqueles que aplicam dinheiro, o povo não pode mais comprar, a produção para, e aí crises terríveis. E, além disso, os projetos que sistematicamente são construídos para diminuir o peso do custo, por exemplo, do trabalho humano. A nossa reforma trabalhista é muito clara nesse sentido. Quer dizer, estabeleceu as condições para que o trabalho se torne cada vez mais precário. Ou a reforma previdenciária. Quer dizer, o desmonte sistemático dos direitos sociais. Nesse contexto todo fica uma grande pergunta: vale a pena ainda fazer alguma coisa? Ou a gente tem que capitular e dizer o capitalismo tomou conta de tudo, o sistema financeiro dominou tudo, nós não temos mais nada o que fazer? Ou será que é possível pensar de uma maneira diferente? Agir a partir de outros valores, de uma outra visão da vida, começando pela compreensão do que está acontecendo, que é indispensável. Então aí é que se põe uma reflexão indispensável. Quem é mesmo o ser humano? O que é que nós pensamos do ser humano? Quais são os valores fundamentais que marcam o ser humano? E aí a gente tem que pegar todo o conhecimento que nós temos na vida de cada dia, o conhecimento das ciências, o conhecimento da filosofia e tentar nos perguntar o que é fundamentalmente que constitui o ser humano como ser humano. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que o ser humano é, em primeiro lugar, um ser de natureza, um ser orgânico, um ser material, que precisa se reproduzir como ser material. A corporalidade humana nunca pode ser eliminada, ela é fundamental. Todos esses problemas econômicos têm a ver fundamentalmente com isso. Estão tornando incapaz a reprodução humana. Mas o ser humano, além de ser um ser de natureza, um ser material e orgânico, é um ser que exprime o conhecimento que ele tem de todas as coisas que ele encontra. Ele é capaz de transcender, de certa maneira, os limites que ele encontra, porque ele é capaz de questionar tudo o que está na vida dele, os pensamentos que ele tem, as coisas que ele faz. Quer dizer, ele é um ser de transcendência. Isso é que os gregos chamavam de a dimensão espiritual do ser humano. Aquela em que ele pensa, exprime o conhecimento, capta valores, e a partir daqui ele se manifesta como o ser que tem o valor supremo no universo. Se todas as coisas têm valores, e hoje nós descobrimos isso com muita força a partir das questões ecológicas que surgiram no século XX, o ser humano tem um valor supremo de tal maneira que toda a nossa ação no mundo tem que ter como referencial primeiro o respeito radical à dignidade de todo e qualquer ser humano. Uma ideia que, por princípio, elimina qualquer discriminação. Todos os seres humanos são fundamentalmente iguais enquanto são seres pessoais, seres portadores de um valor incondicional. E aquilo que efetiva essa dignidade humana na vida concreta, individual e social é o que nós chamamos de direitos.
Então, os direitos humanos, nesse sentido, são os grandes padrões normativos que devem reger a ação política. De tal maneira que a nossa ação no mundo tem que estar centrada nisso. Lutar para que se criem leis e políticas que efetivem verdadeiramente o ser humano, efetivando os seus direitos fundamentais. E eu terminava a palestra dizendo que isso pressupõe um Estado de direito, quer dizer, um Estado que exista, as instituições políticas existindo em função da efetivação dos direitos humanos e também a possibilidade da participação universal, porque o verdadeiro soberano, o verdadeiro portador do poder político é o povo. Então, democracia não significa votação de representantes. Democracia significa, acima de tudo, a possibilidade de deliberar e de decidir a respeito daquelas coisas que diz respeito à vida de todos. Então, quanto mais nós podemos crescer no processo participativo, através das 1000 oportunidades que nós vamos criando, nós estamos tornando nossa sociedade mais democrática, que hoje se encontra diante de questões fundamentalmente de 4 ordens. Primeiro, a questão da distribuição das riquezas. Nós estamos num regime hoje em que a exclusão social, a injustiça é que são os valores fundantes. Segundo lugar, o respeito às diferenças. Nós somos seres que têm valores universais, mas temos muitas formas de nos realizar como seres humanos. Então essas diferenças têm que ser respeitadas e é uma questão fundamental hoje. Terceiro lugar, as questões ecológicas. E por fim, as questões de participação, né? Nós precisamos crescer, né, na democracia e nas formas de participar das decisões. A questão básica que está por trás de toda a nossa política é eliminar qualquer tipo de discriminação, de escravização da vida humana. E defendendo valores universais, direitos universais e não discriminando as diferenças que são válidas e aceitáveis na construção da vida humana. Duas pessoas vieram apresentar casos concretos de como lidar com a situação política. Primeiro, o movimento Fé e Política, que é um movimento que já tem muitos anos, nacional, e que tem procurado suscitar e manter viva essa vocação dos cristãos, dos homens e mulheres de boa vontade, de enfrentar essa questão da política a partir da fé e do seu compromisso. E a Terezinha Toledo nos apresentou essa trajetória do movimento. E, de outro lado, Antônio Geraldo de Aguiar, que trabalha no Cefep, que é o Centro Fé e Política Helder Câmara da CNBB, e que anima cerca de 70 escolas de fé e política no Brasil, apresentou também esse serviço prestado na preparação de pessoas que decidem fazer formação política e prestar serviço na política. O Movimento Nacional de Fé e Política, ele nasceu em 1989, reunindo um grupo de pessoas, de cristãos, que tinham na fé a sua opção política como uma expressão de fé e de compromisso político. Ele reuniu na época por volta de 30 pessoas com o objetivo de pensar numa possibilidade mais ampla a articulação dos vários grupos de fé e política que já existiam na base. Nesse encontro, então, eles se definiram através de uma carta de princípios que o movimento Fé e Política seria, antes de tudo, um movimento ecumênico, não confessional, isso quer dizer não pertencendo a nenhuma igreja, e apartidário. O movimento, enquanto tal, apartidário, mas com o objetivo de incentivar a participação partidária dos seus
participantes, né? Ele seria um movimento aberto a todas as pessoas que tivessem a política como espaço fundamental da sua fé e também a fé como horizonte da utopia política. Num primeiro momento, esse movimento se organizou em seminários, pequenos seminários, nacional, regional, né? E mesmo no trabalho mais de base. Nessa época, para facilitar, para subsidiar a reflexão dos grupos, foi elaborados cadernos de fé e política, que foram em número de 15 cadernos de fé e política. Esses cadernos de fé e política, eles estão todos digitalizados no site do Movimento Fé e Política. Com o passar do tempo, por volta de 1989, começou a se perceber a necessidade, aliás, de 1999, houve já uma certa dificuldade de continuar promovendo esses seminários, de promover de divulgação dos cadernos de fé e política, e também um certo esvaziamento dessa necessidade de fé e política, de refletir a fé e política. Numa reunião de avaliação, nós chegamos a uma conclusão, isso em 1999, que nós precisávamos ampliar mais o nosso trabalho, vamos dizer, massificar mais o nosso trabalho. Então, foi uma época que nós definimos por fazer os encontros nacionais de fé e política. Nós realizamos, o primeiro encontro foi em Santo André, e foi um momento muito importante, porque nós estávamos preparados, pensamos em 400 pessoas, e 2.000 pessoas se inscreveram nesse encontro. Então, nesse encontro, ele foi um encontro de pessoas e de militantes e de testemunhos importantes, né? De gente que já estava inserida na luta política. Então, nós tivemos grandes depoimentos depoimentos não, testemunhas de vida, de Lula, de João Pedro Stelli, de Vicentinho, de Marina da Silva, enfim, depoimentos que serviram para animar os grupos a continuar essa reflexão de fé e política. Quer dizer, o fato da aceitação do movimento em 2000 nos levou a perceber e a concluir que essa deveria ser a nossa caminhada dali para frente. Foi um encontro onde se construiu uma pedagogia do coletivo, de construção em mutirão, né? Foi grande o apoio da prefeitura, da diocese, dos movimentos populares, e o tema e todo o desenrolar do encontro foi construído junto com essa equipe local, né? Nós reunimos cerca de mais de 20 entidades e fomos construindo uma pedagogia do encontro que foi sendo aperfeiçoada a partir dos outros encontros. A partir de Santo André, nós construímos uma pedagogia do encontro. Primeira característica é que o encontro era preparado junto com membros da coordenação nacional, mas eles eram preparados e organizados e executados por uma equipe local, né?
formada de várias entidades e de poder público, diocese, e cada encontro nós realizamos, já realizamos o 10º encontro, sempre na perspectiva de hospedagem solidária, né, de trabalho voluntário, de trabalho em mutirão, e realizamos 10 encontros. Agora, atualmente, estamos na preparação do 11º encontro. Os desafios que se colocam hoje para nós, após o golpe de 2016, é que nós temos que fazer o caminho inverso dos grandes encontros. O caminho que nós fizemos numa primeira fase do movimento, que é tentar ajudar a articular os trabalhos de base, os grupos de base, e para isso nós estamos realizando um plano trienal, porque em 2019 nós faremos 30 anos. E nesse plano trienal nós estamos priorizando os seminários nacionais e regionais numa perspectiva de refletir uma espiritualidade libertadora e de análise, porque hoje a análise de conjuntura, ela exige muito mais de nós, ela exige muito conhecimento, porque num mundo globalizado, né, e com o triunfo aí do neoliberalismo, a análise de conjuntura hoje é muito exigente, né? Ela exige muito conhecimento. E o movimento tenta contribuir com isso através de seminários de análise de conjuntura, de espiritualidade libertadora e de voltar mais aos seminários mais regionais e locais, né? E nesse sentido nós sentimos que também essa é uma aspiração das bases. Após 2016, a solicitação ao movimento para estar presente nas bases, ela é muito maior do que em tempos anteriores. Eu penso que as escolas de formação, essas que existem atualmente, elas nascem um pouco provocadas pela conjuntura. Também houve uma campanha da fraternidade em 1996, que trabalhava o tema fraternidade e política. Então isso possibilitou uma discussão mais ampla do tema nas comunidades e a partir daí provoca a possibilidade da formação, que é um desafio permanente ainda hoje, a formação na área de fé e política. Depois cada escola tem a sua história. É evidente que algumas escolas nasceram antes, né? Uma escola que nasceu antes é de Paraná e Rondônia, que tem 27 anos de existência. É uma escola que teve um apoio forte na sua criação pelo bispo Dom Samay, e é uma escola que foi fazendo formação pessoal de base das comunidades, um curso que depois também apoiou muitos movimentos sociais e foram alimentados também pelos movimentos sociais. E essa escola também possibilitou que vários se candidataram como vereadores, prefeitos naquela região. E depois disso foram multiplicando as escolas. Outro fator que também foi a criação do Cefep. Essa criação foi em 2005. Então, muitos alunos que foram fazer o curso nacional de fé e política depois voltaram ou para fortalecer as suas escolas ou para criarem novas escolas. Então, muitas escolas nasceram também de ex-alunos do Centro Nacional de Fé e Política, no Helder Câmara. Então, a metodologia também depende da escola. Por exemplo, a Escola Regional Alberto Pume, ali em Pernambuco, em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, eles usam praticamente a metodologia da educação popular. As outras escolas também têm essa perspectiva, mas já tem um viés um pouco mais, a palavra mais boa, acadêmico, entendeu? Quer dizer, com curso, com palestras, embora no conjunto tentem buscar, a partir das palestras, dos grupos, das místicas, se inserir nessa perspectiva de educação popular.
Agora, o conteúdo também depende de cada realidade, mas um aspecto é o contexto histórico, formação, por exemplo, econômica e social do Brasil, a questão do sistema capitalista, a questão da história das instituições do Brasil. Quer dizer, essa parte, vamos dizer, da sociologia, da economia, ela faz parte essencial no processo. Depois há escolas que trabalham, por exemplo, a questão da doutrina social da igreja. Por exemplo, no Cefep a gente tem uma disciplina que trabalha a Bíblia e a fé, a partir da palavra de Deus da Bíblia, como que a gente pode refletir sobre o tema fé e política. Também se trabalha a questão, temos a questão da fé e política a partir dos documentos eclesiais do Vaticano II, dos documentos da América Latina, enfim. Há, por exemplo, uma das escolas que trabalha a questão de arte e a política. Então, são características próprias de cada escola. Bom, acho que um aspecto positivo é o fato do crescimento das escolas. Embora hoje há um desencanto com relação à política, e na base há uma dificuldade de estabelecer essa relação fé e política, também a conjuntura eclesial, dependendo do lugar, isso é mais difícil, mas o fato da existência das escolas, de surgirem novas escolas, então temos pelo menos 60 escolas, claro que deveríamos ter mais, mas então isso já é um resultado. Outro resultado é o trabalho concreto que, vamos dizer assim, potencializa, avança no trabalho que cada um realiza ou no movimento social, na pastoral social, ou no campo da política. Estritamente no campo, sei lá, prefeito, vereador, etc., também muitos se candidataram a partir da sua inserção nas escolas. E muitos também procuraram as escolas para poder se capacitarem nessa perspectiva. Então, há vários ex-alunos de várias dessas escolas que são vereadores, prefeitos, também alguns que foram candidatos, mas não eleitos, até para deputado, enfim. Então, desse ponto de vista, eu acho que é uma conquista. E também aí tem o desafio de aumentar esse número de escolas nos vários lugares que ainda é preciso. Então, eu acho que a importância e mesmo a temática de fé e política, ela deveria, eu acho que o desafio hoje é fazer de novo um trabalho de base. Eu acho que a gente acabou em algumas regiões tendo um certo desmonte da experiência das comunidades de base, mas a gente tem que voltar, assim como vários partidos hoje, nós temos que voltar a fazer o trabalho de base, também na igreja tem que voltar a fazer o trabalho de base, de retomar as pequenas comunidades, e dentro delas é possível caminhar uma reflexão de fé e política. Porque muitas vezes a gente trabalha nas comunidades, no tema de fé e política, nas eleições. Então você produz cartilhas, subsídios, mas vamos supor, como tem eleições a cada 2 anos, então você tem um trabalho a cada 2 anos. Então, na base, deveria ter um trabalho continuado de educação de fé e política, descobrindo vários caminhos, mesmo de cartilhas, enfim. Acho que hoje a gente tem que utilizar também muito mais a web, as mídias, como instrumento, quer dizer, de formação. Acho que um desafio das escolas é produzir material, às vezes pequenas mensagens, pequenos vídeos, mas de maneira orgânica, planejada, pensada, para que a gente possa atingir um público maior. Né? Então, acho que... E também provocar, eu acho que um desafio de que os cristãos, no caso, possam ir construindo as escolas, pequenos grupos, mesmo onde não haja um apoio institucional, mas eu acho que a gente tem que assumir essa tarefa. Né? Eu acho que a gente tem que retomar o trabalho de base seriamente. E eu acho que um desafio hoje também, que um pouco eu fiz a minha fala lá, é importante que essas grandes entidades como o CESEP, o Cefep, o Movimento Nacional de Fé Política, CONIC, as escolas que tem no campo evangélico e outras, tem que sentar um pouquinho nessa conjuntura para dizer o que vamos fazer em conjunto, né? Ou como cada uma potencializar e apoiar as várias iniciativas de maneira que a gente possa ter um avanço mais orgânico da nossa presença na sociedade.
uma vez que cresce o fundamentalismo também religioso e católico nesse caso, vai ser mais difícil esse trabalho, numa sociedade mais pluralista. Daí a necessidade de uma organização mais institucional, de juntar as forças para a gente poder atuar nessa sociedade. Eu acho que a formação também, ela tem que ser hoje uma formação cada vez mais qualificada, de enfrentar os conteúdos, os desafios, para você ter uma inserção maior no campo da política e perceber resultados também práticos desse ponto de vista. Por exemplo, para não ficar só na questão dos partidos, ou então de ser candidato a prefeito ou vereador. Sim, bom, vamos ser candidato a prefeitos e vereadores, mas como é que também as pessoas que são eleitas têm suporte do ponto de vista de acompanhamento. A gente sabe os desafios aí da corrupção, dos desmandos, etc. Então, como, por exemplo, fazer as experiências de mandatos coletivos. Então, acho que tem que acompanhar também as pessoas. Esse é um desafio para as escolas. Então, eles vêm, participam, são eleitos, e as escolas, que acompanhamento é que fazem, entendeu? Então, acho que são desafios que estão aí, que a gente deve enfrentar agora, ainda mais nessa conjuntura agora, que é uma conjuntura que não se resolverá imediatamente, é uma conjuntura que ainda vai demandar tempo, e a gente vai ver as consequências ainda piores desse processo todos. E a gente que tem uma perspectiva de fé, que tem uma utopia, que não é um sonho, não é um delírio, mas que a gente acredita que é possível construir uma sociedade justa, solidária, em que os direitos sejam respeitados, em que as pessoas sejam consideradas como pessoas. A gente não pode perder a esperança, mas essa esperança também tem que ser pautada numa ação articulada e planejada e competente. Temos a presença do professor Fábio Conder Comparato, grande constitucionalista, fundador da Escola de Governo, e que veio, em pontos muito breves, dizer quais são os pontos essenciais da vida política. Tratar das coisas públicas, né? Respeitar o dinheiro público e cuidar amplamente do bem comum. Em matéria política, há 3 princípios fundamentais: a República, a democracia e o Estado de Direito. A República significa a prevalência do bem comum sobre o interesse particular, de qualquer interesse particular, mesmo de organizações religiosas, etc. A democracia é o regime em que o poder político supremo, aquilo que se chama soberania, pertence ao povo. E tradicionalmente a democracia moderna, não a democracia grega, se exerceu através de representantes que são eleitos pelo povo. E, finalmente, o Estado de Direito é uma organização política em que todo o poder é controlado e procura-se, de qualquer maneira, impedir o abuso ou o desvio de poder. Infelizmente, devido à nossa má formação colonial e a organização da política no sentido do poder pertencer apenas a uma minoria, ou seja, aquilo que Aristóteles chamou de oligarquia, nós não respeitamos nenhum desses 3 grandes princípios. Ou seja, aquilo que Aristóteles chamou de oligarquia, nós não respeitamos nenhum desses 3 grandes princípios. Povão, entenda que ele tem direitos, ele nasceu com direitos e esses direitos devem ser respeitados. A formação política é fundamental
para que nós possamos transformar a vida política do país. E como eu disse, ela tem que ser feita de baixo para cima. Ou seja, não se trata de partidos políticos tentarem conseguir voto do povão. Trata-se de organizar reuniões políticas, clubes políticos, onde o povo aprenda que ele tem direitos fundamentais que não podem deixar de ser cumpridos. E, a partir daí, nós podemos e devemos obrigar o Estado a começar a respeitar a Constituição. Por exemplo, em matéria de plebiscito e referendo, é preciso que isso comece a ser feito desde o nível municipal. Se nós não fizermos esse trabalho de formação, é inútil tentar estabelecer regras, mesmo constitucionais. Elas não serão respeitadas. Nós temos, como todos os anos, também um dia dedicado a algo muito importante, que são as campanhas da fraternidade. Elas são um momento em que a Igreja Católica, noutros anos o CONIC, né, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em campanhas ecumênicas, conclamam todas as comunidades, o povo, a enfrentar questões que são cruciais para a vida do povo brasileiro. E esse ano, a campanha da fraternidade tem como tema a fraternidade e a superação da violência. E como lema, numa sociedade tão dividida e que discrimina tanto, a chamada do evangelista Mateus, que nos diz: somos todos irmãos. E a Valdênia, né, que tem uma longa militância na periferia de São Paulo, é advogada, mas também lá no Nordeste, na Paraíba, e que agora voltou a São Paulo, está à frente de uma escola de cidadania em Sapopemba, na Zona Leste. Ela trouxe com muita vida, muita incidência, a necessidade dessa luta para que a gente supere as muitas violências que pesam sobre o povo brasileiro e, sobretudo, sobre a população da periferia, sobre o povo negro, os povos indígenas, as mulheres, as pessoas idosas. Vamos nos juntar nessa grande campanha da fraternidade de superação da violência. Eu dividi a fala em 3 momentos. No primeiro, eu dialogo um pouco com o próprio tema do curso de verão: ética, participação popular na política a serviço do bem comum. Depois, então, falo do tema especificamente da superação da violência, um pouco da experiência concreta. Eu trouxe o tema do curso de verão porque, para a gente falar de ética, às vezes fica parecendo algo abstrato, né? E aí eu me vali dos conhecimentos de um filósofo do século XVII, Spinoza, que ele dizia: a gente precisa educar para a não obediência. E por que eu trouxe? Porque numa cultura do Brasil colonialista, uma cultura subserviente, é preciso romper com essa educação de obediência, né? Tantos anos de escravidão, regimes totalitários e com uma cultura religiosa pautada no pecado, essa relação de subserviência é muito forte nas relações. E ninguém pode ser ético sem alcançar a liberdade. Então, Spinoza vai dizer que a liberdade é quando a pessoa pode se desenvolver, alcançar sua plenitude sem precisar de subterfúgios, artimanha. E a artimanha foi muito usada na época da colônia para enganar os povos indígenas, para escravizar os negros e negras, os trabalhadores negros e negras. E isso nos ajuda a entender por que a elite branca tem um patrimônio que tem hoje. Foi em cima, justamente, do medo, da artimanha, da vergonha, né? Então,
é preciso alcançar a ética a partir do conhecimento. E para conhecer, é preciso ultrapassar as aparências. Precisa conhecer as coisas na sua profundidade, sob o risco de sermos enganados pela mídia sensacionalista e por quem tem interesse de manter o sistema como está. Porque se não conhecermos as situações na sua profundidade, a gente acaba endossando chavões como rebaixamento da maioridade penal, a favor da pena de morte. Vejam, as pesquisas demonstram que os cristãos, católicos e evangélicos apoiam essas frentes políticas do rebaixamento da pena de morte. E esse apoio se dá por não conhecer as raízes dos problemas. Então, por isso a gente passa aí pela ética, uma ética pelo conhecimento da diversidade, pelo conhecimento profundo dos problemas e pela educação para a liberdade responsável. Depois a gente fala da participação popular. Popular que lembra povo, rompendo essa ideia de povo numa perspectiva hegemônica. Nós somos povo, mas como diz o filósofo Gramsci, um filósofo italiano, também já de outro século, dizia que na classe popular, que alcançou, inclusive Gramsci era do século XIX com o século XX, e ele vai dizer, marxista, ele vai dizer, dentro da classe trabalhadora, tem muitos grupos, então a classe trabalhadora não é homogênea. E nós que trabalhamos para mudar essa sociedade, nós precisamos entender que as nossas lideranças precisam compreender o nosso povo na sua diversidade. Os idosos, como conversar com os diferentes grupos de jovens, aquele grupo de jovem que frequenta a comunidade de fé, aquele grupo de jovem que frequenta os funks, aquele grupo de jovem que está trabalhando nos faróis, aquele grupo de jovem que está dentro do sistema carcerário. Há uma diversidade dentro dessa fraternidade. E precisamos entender essa diversidade para poder ajudar a romper os preconceitos e realmente criar aí um consenso do que a gente entende por uma sociedade justa e fraterna, né? Não é fácil, que, como eu disse, a gente vem de uma cultura que nós sabemos pouco o que é diálogo. Com mais de 3 séculos de escravidão, regimes totalitários e pouco tempo de exercício de tentativa de democracia, nós sabemos muito pouco o conceito de diálogo. Então, nós precisamos trocar a roda com o carro andando, mas é possível. É possível se sairmos da nossa zona de conforto e ir ao encontro do outro e da outra, compreendendo o seu espaço, as suas ideias, o seu saber. Depois, então, partimos para a ideia da política. A política não só como conceito de governar, mas a política, como dizia Spinoza, aquela política que ajuda a te libertar do medo, da solidão e que te ajuda a desenvolver para o bem, para os bons encontros. Essa é a busca da política. E o bem comum é o Papa Francisco que tem nos ensinado, como ele diz. O bem comum não é igual a bem-estar. O bem comum, precisamos respeitar as pessoas na sua diversidade, respeitar a mãe natureza como parte dessa natureza, né? Enfrentar a especulação econômica promovida pelos grupos a quem interessa manter a minoria dentro dos privilégios, e como ensina o nosso Fábio Comparato, nós só viveremos numa fraternidade se acabarmos com todo tipo de privilégio. Então, evocando esses princípios é que a gente entende que é o serviço do bem comum. Nosso Papa Francisco, que tem vivido o que ele prega, ensinando a gente a romper com essas estruturas a partir das nossas atitudes. Feito essa premissa, porque o tema do curso de verão perpassa por todas as falas dos assessores, é que a gente, então, entra no diálogo sobre a superação da violência. E aí o que a gente vai trazendo dentro, né, dessas éticas? E nós não estamos falando, porque o fato da campanha da fraternidade chamar Somos Todos Irmãos, estamos de acordo, porque Deus é Pai e Mãe e é misericordioso, somos mesmo todos irmãs e irmãos, não significa que somos todos aliados, né? Jesus Cristo se encarnou nessa vida justamente porque na fraternidade nem todo mundo era aliado. Ele foi para a cruz porque não havia fraternidade mútua
entre os irmãos e irmãs. Então essa é a primeira coisa, porque senão a gente fica desvirtuando o objetivo da campanha da fraternidade. É verdade que, como diz o texto da campanha, a fraternidade, a violência atinge toda a sociedade, mas não atinge a sociedade da mesma forma. Os grupos, a classe trabalhadora é atingida de uma forma, a elite de outra. E aqui nós estamos falando da violência que atinge as comunidades indígenas, quilombolas, que estão sofrendo com a proposta da PEC 215, que quer dar para o latifundiário o poder de demarcar as terras dos povos originários. Esse é parte do genocídio que está aí em curso no Brasil, que já começou desde a colônia, mas na verdade continua. Esses são os rostos que queremos trazer quando falamos da violência. Nós estamos falando dos encarcerados, homens e mulheres jovens, né? Da política equivocada, mas propositada por esse governo de enfrentamento à guerra às drogas, quando na verdade está encarcerando jovens, mulheres que acabam entrando no tráfico de droga para manter a sua família, para conseguir os bens materiais indispensáveis para a sobrevivência. Esses rostos que estão dentro das cadeias, a nossa juventude, que são os rostos que a gente tem que trazer para essa campanha da fraternidade. As famílias que estão sendo despejadas dentro dessa especulação imobiliária, nós temos um déficit de mais de 7 milhões de pessoas que ainda não têm moradia. E no Brasil nós temos mais de 6 milhões de moradias vazias. E não estou falando de casa na praia ou a chácara que a família tem. Fora esses imóveis, nós temos mais de 6 milhões. Quer dizer, então aqui falarmos de superação da violência é fazer conta matemática e enfrentar esse problema da violência. Porque é não ter moradia, ser despejada do seu endereço, isso é humilhação, né? E a violência é um processo contínuo de humilhação, o que a professora Bada Sawaya, da Psicologia Social da PUC São Paulo, vai chamar do sofrimento ético-político, que é aquele sofrimento provocado por um sistema de exclusão. Bom, aí nós continuamos trazendo esse rosto dos desempregados, dessa desigualdade estruturante, e falamos da vergonha que nós sentimos, da vergonha alheia de uma elite que se fez montada na base do engano, das artimanhas, e que trabalha para manter essa desigualdade, que depois de uma presidente eleita, que insiste em projetos para radicalizar a desigualdade no Brasil, que é o Congresso que nós temos hoje. Então, falar da superação de violência dentro da campanha da fraternidade é enfrentar os problemas estruturais que hoje nós temos nesse país. E nós convidamos as pessoas, a partir disso, a viver de forma radical o espírito cristão, as convocações do Papa Francisco na nossa comunidade de fé, na nossa atuação profissional, na nossa militância política, que é, vamos lá conversar, se fazer presente, ir ao encontro do outro e da outra. Existem pastorais de moradia na minha comunidade de fé? Se não existe, vamos propor, começa com 2, 3 pessoas. Tem pastoral carcerária na minha comunidade? Se tem, eu me alio. Se não tem, vamos criar. Não importa a quantidade de pessoas. Inicia. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. A mudança não vem, não inicia das multidões, são dos pequenos grupos, e é a partir dessas experiências que nós vamos, na verdade, superando a violência. Dizia aqui em Sapopemba, de onde eu falo, nós começamos o Centro de Defesa da Criança e Adolescente em 4 pessoas. Nós vimos que nós tínhamos muitas crianças e adolescentes à época, eu falo de década de 80, em situação de rua, meninas em prostituição, e nós começamos 4 pessoas que tínhamos feito o crisma, estávamos na Pastoral da Juventude e dividíamos a sala com o grupo dos alcoólatras anônimos. Começamos a se juntar, a fazer visita para adolescentes que à época estavam privados de liberdades, em São Paulo era FEBEM, nos outros estados recebem outros nomes,
e conhecer as famílias e conversando. Quando os adolescentes saíam, nós passávamos a acompanhá-lo, conhecer melhor sua história e fomos formando uma organização que foi crescendo. Então, é possível fazer coisas concretas, porque sem elas a gente não supera a violência. Essa foi a mensagem que queríamos trazer, lembrando sempre que o enfrentamento da violência, ela precisa de conhecimento, que aí nós estamos falando da racionalidade, mas precisa do afeto e da mística. Se quebrarmos essa inter-relação, conhecimento, afeto e mística, nós não avançamos. Nós vamos ficar, se ficarmos só na racionalidade, sem o encontro desse afeto, ele não avança. Se ficarmos só no afeto, sem o conhecimento, sem aprofundar as causas, nós ficamos um romantismo vazio. É preciso juntar esses elementos. Então, cuidarmos da espiritualidade, promovermos esse momento de mística, de fé, é fundamental para os momentos cruciais em que a gente é abordado com violência, quando temos que acompanhar uma mãe que teve seu filho executado, quando precisamos ouvir uma mulher que passou horas na fila para visitar o marido ou um filho na cadeia e simplesmente foi mandada de volta porque um agente penitenciário não foi com o seu rosto. Nós precisamos ter uma espiritualidade forte, para além do conhecimento, né? E também para motivarmos as autoridades das nossas igrejas, porque infelizmente a pregação, a orientação do Papa Francisco ainda não chegou em muitas partes das nossas bases, na nossa igreja. E nós que somos o canal para fazer isso. O Papa Francisco orienta e nós temos que encarnar essa orientação e provocar os nossos para essa mudança necessária e urgente, que é o encontro com os irmãos e as irmãs que de verdade sofrem em seus corpos essa violência que está posta. E a última sessão do DVD, mas não a menos importante, né, é aquela que trata do aporte, da contribuição da Bíblia e da teologia para a reflexão sobre o tema da política, da participação popular e do bem comum. E quem está nos assessorando é o bispo emérito de Recife, da Igreja Anglicana do Brasil, Dom Sebastião Gameleira, que é um grande biblista, e ele enfrentou o tema, a crítica, né, profética ao rei, a crítica profeta ao templo e a crítica profética ao império, mostrando que todo poder tem que estar submetido a uma crítica muito severa se ele não está sendo autoritário, se ele não está se desviando do serviço ao povo e se locupletando, como diz o profeta Ezequiel, ai dos pastores que, em vez de servir o rebanho e as ovelhas, se banqueteiam com as ovelhas gordas e servem a si mesmos e não ao povo. Então, com vocês, né, o bispo Sebastião Gameleira, trazendo a contribuição bíblica para o curso de verão de 2018. O tema que eu estou tratando neste curso do verão é exatamente ligado à Bíblia. Como a Bíblia faz, já que o tema do curso é participação política, e a ética como fundamento da participação política, justamente em vista do bem comum, o que me coube foi tentar mostrar como a Bíblia faz uma crítica radical ao Estado. No tempo bíblico é formulado como o rei, né? Crítica ao Estado, a crítica à religião, que com frequência funciona como justificação do poder dominante, e a crítica ao imperialismo, que no jogo das nações, as mais fortes tendem a dominar as mais fracas. Então, com esses três temas, mostrar qual é o conteúdo que a Bíblia nos traz
E o que realmente é um assombro, no sentido positivo, é que a Bíblia consegue fazer isso com muita radicalidade. De tal modo que é nesse clássico da fé que a gente encontra uma crítica muito radical ao Estado como a sobreposição ou a dominação de uma classe economicamente mais favorecida sobre o povo, impedindo a liberdade e a vida do povo, e como a associação se dá entre o Estado, ou seja, o rei, naquele tempo era monarquia, o rei e o templo, o Estado e a religião. E é uma experiência de todos nós que essa ligação é muito tradicional. Evidentemente, ao tratar deste assunto, uma linha que é importante desenhar é justamente que a questão da liberdade e o conflito da liberdade com a opressão é por aí que passa a percepção da presença de Deus na sociedade, nos estimulando exatamente a refazer sempre de novo, em cada geração, tentar refazer a convivência humana para além das instituições estabelecidas. E assombra como a Bíblia faça uma análise bastante radical dessa questão e perceba claramente a articulação do conjunto da sociedade em todas as suas dimensões, econômica, política, social e cultural. E cada vez mais perceber na experiência nossa a distinção que temos que fazer, não opor as noções, mas a distinção que temos que fazer entre religião e fé. Alguém pode ser muito religiosa e não ter fé praticamente nenhuma. E a fé pode ser vivida sem o arcabouço religioso. E é importante isso porque isso facilita abrir os olhos para perceber que a grande questão que a Bíblia se coloca é como formular uma proposta de vida para a sociedade. A questão não é como formular melhor a religião, mas como formular uma proposta de vida. A religião é uma linguagem, porque os povos são, até hoje, religiosos. Então temos que dialogar, ter um meio de comunicação profundo que toca o íntimo das pessoas, que é a linguagem religiosa. A Bíblia também o faz, mas o conteúdo básico, fundamental, não é a religião por si mesma, é a fé, ou seja, a experiência de Deus no exercício do poder, ou seja, o poder transformado em amor, porque na verdade o poder são as nossas capacidades e somos chamadas a fazer com que as nossas capacidades não sirvam para a opressão, mas exatamente para potenciar a liberdade das pessoas.